Vamos tocar nesse assunto? O que vocês acreditam que falta para chegarmos no fim da pandemia? Vejam até o final e depois, livremente, vocês fazem seus comentários. Esse canal ele é 100% voltado para a troca de pensamentos em benefício do bem comum, principalmente se esse bem comum estiver relacionado à saúde, em todas as suas áreas. Então, que tal entendermos a diferença entre coronavírus, SARS-CoV-2 e Covid-19? Boa parte dessas palavras são semelhantes e até parecem sinônimos, mas se referem a conceitos diferentes. Coronavírus é o nome dado a uma extensa família de vírus que se assemelham entre eles. Muitos deles já nos infectaram diversas vezes ao longo da história da humanidade. Dentro dessa família, há vários tipos de coronavírus, inclusive os chamados SARS-CoVs, que causam a síndrome respiratória aguda grave, conhecida como a sigla SARS. SARS-CoV-2, um vírus da família do coronavírus, que ao infectar humanos, causa uma doença chamada Covid-19. Um micro-organismo que até pouco tempo não era transmitido entre os humanos. E por fim, Covid-19, uma doença que se manifesta em nós, seres humanos, após a infecção causada pelo vírus SARS-CoV-2. E agora, a pergunta que não quer calar. É possível o fim da pandemia? O que está acontecendo nas altas esferas da ciência mundial? Quem são os protagonistas dos estudos, ações, definições e recomendações que nos levará até esse momento? Qual foi o tamanho do impacto desse período que passamos em nossas vidas pessoais, coletivas e sociais? Eu sou o Dr. Yunis, médico pneumologista, especialista em asma grave e tratamento com imunobiológico. Sou certificado pelo Guy's Hospital de Londres, sou membro da Sociedade Europeia Respiratória, ERS, sou membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e sou diretor da ABRA, Associação Brasileira de Asmática. E antes de continuar, eu peço que se inscreva aqui no meu canal, acione o sininho da notificação e principalmente compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp, grupos de família e onde julgar que ele será útil. Rápido, sem muitas voltas e direto ao ponto, como todo bom conteúdo deve ser. Foi publicado um consenso Delphi multinacional para acabar com a ameaça de saúde pública da Covid-19 no dia 3 de novembro de 2022. Já explico o método Delphi, mas antes eu vou responder a primeira pergunta, que é a mais simples. É possível o fim da pandemia? Sinto informá-los, mas a resposta não é tão simples como a pergunta. E para vocês entenderem a complexidade dela, vou voltar um pouco para explicar o que é o método Delphi. Baseado no princípio de que as previsões por um grupo estruturado de especialistas são mais precisas se comparadas às provenientes de grupos não estruturados ou individuais. O método Delphi tem sido largamente utilizado para previsões empresariais e tem certas vantagens sobre as abordagens de previsões estruturadas em mercados que se baseiam fundamentalmente em dados e comportamentos históricos. Para a tomada de decisão, o método é caracterizado pelas seguintes fases. Fiquem comigo. Essa é aquela parte que algumas pessoas acham chata, mas vai fazer total sentido no final, eu garanto. Fase 1. Identificação do problema. Construção do questionário e a apresentação dele para cada um dos elementos do grupo. Fase 2. Resposta ao questionário de forma anônima, independente por cada um dos elementos do grupo. Fase 3. Compilação das respostas e a sua distribuição pelos membros do grupo, acompanhada de um questionário revisto. Fase 4. Resposta do novo questionário da mesma forma que foi feito na fase 2, isto é, anônimo e independente. E por fim, a fase 5. Repetição da terceira e da quarta fase até atingir uma solução de consenso. Bom, o que temos até aqui? Uma pergunta simples que exige uma metodologia científica para respondê-la. E para aproveitar, vou engatar uma resposta dentro da outra. Com vocês, os protagonistas. 386 especialistas acadêmicos de saúde, organizações não governamentais, governamentais e outros especialistas de 112 países e territórios para, prestem bem atenção, recomendar ações específicas para acabar com esse problema global,
persistente de ameaça à saúde pública. E após quase 3 anos, é instrutivo observar que 3 recomendações mais bem classificadas pedem a adoção de abordagem de toda a sociedade e de todo o governo, mantendo medidas de prevenção comprovadas que empregam uma série de medidas de saúde pública e de apoio financeiro. Outras recomendações, com pelo menos 99% de concordância, aconselham os governos e outras partes interessadas a melhorar a comunicação, reconquistar a confiança do público e envolver a comunidade na gestão de respostas à pandemia. As conclusões que foram endossadas por 184 organizações em todo o mundo incluem pontos de concordâncias unânimes, bem como 6 recomendações com discordância maior em 5%, que fornecem ações de saúde e políticas sociais para abordar inadequações da resposta à pandemia e ajudar a acabar com as ameaças à saúde pública. Em setembro de 2022, mais de 620 milhões de casos de Covid-19 e mais de 6,5 milhões de mortes foram relatados. Vejam bem, esses são dados científicos, não vou falar de estimativas aqui. A assistência médica para milhões de pessoas foi atrasada. Variantes altamente transmissíveis continuam a se espalhar globalmente, enquanto a vigilância para variantes preocupantes permanece amplamente inadequada. Os riscos de reinfecção não são totalmente compreendidos e a Covid longa emergiu como uma condição crônica grave, que representa uma carga considerável da doença e ainda carece de compreensão adequada e soluções preventivas ou curativas. E para finalizar, eu vou encaixar a resposta da terceira pergunta, ainda enquanto estou respondendo aqui a primeira, tamanha complexidade do assunto. Qual foi o tamanho do impacto desse período que passamos em nossas vidas pessoais, coletivas e sociais? Além das suas consequências diretas à saúde, a Covid-19 interrompeu a atividade econômica, as interações sociais e os processos políticos. Afetou a liberdade civil e interrompeu a educação em todos os seus níveis. Embora muitos governos e indivíduos não tenham mais a mesma preocupação do início da pandemia, muitos líderes de saúde pública continuam a considerar a Covid-19 como uma ameaça persistente e perigosa à saúde. As 3 principais recomendações concentram na ação de toda a sociedade. Em primeiro lugar, para evitar a ineficiência e a ineficácia de esforços fragmentados, a preocupação e a resposta à pandemia devem adotar estratégias de toda a sociedade, que inclua várias disciplinas, setores e atores. Em segundo lugar, no futuro, as abordagens de todo o governo podem identificar, revisar e abordar a resiliência no sistema de saúde para torná-los mais responsivos às necessidades das pessoas. Em terceiro lugar, todos os países devem adotar uma abordagem de vacinação que inclua vacinas combinadas contra o Covid-19 e, principalmente, outras medidas de prevenção e tratamento. O SARS-CoV-2 ainda está presente entre nós, exigindo esforço e recursos contínuos para salvar vidas. As vacinas são ferramentas eficazes contra o Covid-19, mas sozinha não acabarão com o Covid-19, como ameaça à saúde pública. De forma bem sucinta, encaminhando já para o final, vou concluir com as principais declarações e recomendações com destaque para a última, que particularmente julgo que é o calcanhar de Aquiles da humanidade. Comunicar efetivamente, fortalecer os sistemas de saúde, enfatizar a vacinação, mas não exclusivamente, promover comportamento preventivo, expandir tratamentos e eliminar desigualdades. É necessário que uma colaboração multissetorial que promova a confiança. Nenhum de nós está seguro, até que todos estejam seguros.